Olá, minha gente! Como é que vocês estão? Espero que muito bem, prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje, no capítulo 14 do livro de Êxodo, vai deixando aberto aí, capítulo 17 do livro de Lucas, depois capítulo 32 do livro de Jó e, por fim, capítulo 2 de 1 Coríntios. Ontem já demos início à leitura, só para que vocês não ficassem perdidos, porque de fato a leitura do capítulo 2 em diante do livro de 2 Coríntios é de fato hoje. Então, já vai abrindo aí tua Bíblia, deixando tudo belezinho para começarmos. Enquanto isso, vamos conversar com o Senhor. Pai eterno, Deus soberano, muito obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada, Pai eterno, por termos acordado, por já termos feito alguma refeição ou termos a oportunidade de fazê-la. Obrigada pelo teu cuidado, pelas tuas benesses, tua provisão, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado e fidelidade em nos livrar de tantas coisas que nos assolam e muitas vezes até nem temos conhecimento. Santo Deus, nos permite te perceber em nossas vidas, termos, de fato, uma intimidade contigo ao ponto de estarmos sempre diante da tua presença, independente do que venhamos a fazer e que tudo que venhamos a fazer seja para a tua glória. Fala conosco por meio da leitura da tua santa palavra. Nos permite, de fato, estarmos sensíveis à tua voz e às tuas instruções. Nos ajuda a colocarmos em prática todo o conhecimento que o Senhor vem nos abençoando e tem nos permitido adquirir. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que entregou sua vida em nosso favor, que nos permite ter esse livre acesso e conversarmos contigo sem nenhum rito cerimonial necessário. Muito obrigado, Pai, por ser um Deus acessível, por ser um Deus misericordioso, bondoso, por ser um Deus de amor, um Deus justo e fiel. Já bendizemos por isso. Obrigada. E te oramos e agradecemos no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Capítulo 14, que vai dizer: O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deste lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos trouxe de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e sejam. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos.
Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante dos exércitos de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Iam entre os exércitos dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor pôs um forte vento leste, que soprou toda aquela noite. Fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros de guerra, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos cavalos dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Capítulo 17 do livro de Lucas. Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer: Estou me arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: Aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: Arraste-se e plante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guarda o gado, lhe dirá quando ele volta do campo: Vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: Prepare o meu jantar. Apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe, e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe.
e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá. A sua fé salvou você. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão: ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada, a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Capítulo 32 do livro de Jó. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles os condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita, tomou a palavra e disse: eu sou de menos idade, vocês são idosos. Por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim: que falem os que têm mais idade e que a multidão de anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá o entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem são os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo: escutem o que vou dizer e também eu darei a minha opinião. Eis que esperei que vocês falassem e dei ouvidos às suas considerações, enquanto, quem sabe, buscavam o que dizer. Dei atenção ao que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder aos seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria. Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma e eu não lhe responderei com as palavras que vocês usaram. Jó, os 3 estão pasmados. Já não respondem. Faltam-lhe as palavras. Será que devo esperar, pois não falam e estão parados e nada mais respondem? Também eu, de minha parte, vou responder e darei a minha opinião, porque tenho muito de falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como o vinho sem respiradouro, como odres novos prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale para poder desabafar, abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade, não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria o meu Criador. Capítulo 2 do livro. As palavras desse rapaz vai ficar para amanhã, que é o capítulo 33. Capítulo 2 do livro de 1 Coríntios. Paulo continua:
Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? E escrevi isso para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Ora, se alguém causou tristeza, não o faz a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.